Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 27 a 31 de janeiro, a última semana, encerramento do mês, retomando aqui as gravações dentro do canal, após aí um pequeno período aí de férias. Retomando, vamos lá falar sobre Bovespa, dólar, juros, falar aqui também dos 5 índices setoriais, é importante destacar aqui quem está mais forte nesse momento, onde a gente fica um foco um pouco maior, falar de TR4 Vale 3 e também olhando lá para fora, falando do petróleo, do minério e também do S&P 500. Vamos lá, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, para quem é assinante aqui do canal, para quem é membro aqui dentro do canal, tá vendo esse vídeo com antecedência, a partir provavelmente terça ou quarta-feira ele vai estar já disponível aqui para todos dentro do canal. Se você estiver assistindo isso depois aí na parte terça ou quarta-feira, deixe seu like, seu joinha também. Agradeço bastante a sua participação por aqui. Vamos lá. Começando a falar do Ibovespa, nesse período aí que eu estive fora, que foi basicamente que metade dessa semana aqui, quarta, quinta e sexta dessa semana, e essa semana inteira eu estava fora. Então o Ibovespa subiu, tivemos aqui um movimento de alta, testando o primeiro nível de resistência, que é esse fundo anterior, e o outro nível de resistência, a média móvel exponencial de 10 períodos. O comportamento médio das últimas 10 semanas está aqui nessa média. E já é um nível importante de desafio para o Ibovespa. Então, retomando aqui, isso aqui já é um nível importante de desafio para o Ibovespa. Acho que deu alguma falha aqui na minha conexão. Isso aqui já é um nível importante de desafio para o Ibovespa, essa região. Então temos uma dupla resistência, fundo anterior e média móvel exponencial de 10 períodos, comportamento aí das últimas 10 semanas, que é o gráfico semanal. O índice ainda vem fazendo novas máximas aqui, ó. É uma característica de um movimento de alta contra uma tendência de baixa. O Ibovespa saiu aqui, rompeu toda essa região, veio aqui, tentou subir, voltou aqui forte para baixo, basicamente dentro de um zigue-zague descendente, e perdeu 2 níveis de suportes importantes. Então, o contexto é de baixa, o índice está abaixo das médias, as médias estão mais alinhadas para baixo. Quando eu falo isso, significa dizer que a média de menor periodicidade está abaixo da de maior periodicidade, representando um cenário mais baixista. Então, isso significa que a gente espera menos do movimento de alta e fica atento para poder ter alguma sinalização mais relevante em cima de níveis resistentes, que aí seria sinal de saída para quem está comprado no curto prazo, por exemplo. Nesse momento, como tem máximas ascendentes, ainda fica a expectativa de poder ter algo para cima. O que teria que acontecer aqui no gráfico diário? Ou já abre a semana subindo, vindo para romper isso aqui, revertendo essa sinalização de baixa, ou vem testa média, que é o nível de suporte, junto com esse topo anterior também pode funcionar como suporte, e gera uma sinalização de fundo ascendente no decorrer da semana, na expectativa que venha a romper a máxima da semana anterior. Isso acontecendo, a gente tem aqui resistência, o Ibovespa tem aqui resistência na faixa dos 124.700, essa região de fundo anterior com essa tentativa aqui de subida. Depois disso, olhando para um gráfico semanal novamente, que é justamente aqui muito próximo, 125.100, então de 125.700, 124.700, 125.100 e depois 125.800. Essa faixa de pontos é a faixa de principal desafio que o Ibov pode chegar a testar e gerar uma sinalização de baixa, que seria o caminho mais provável. Dentro desse contexto, buscar oportunidade de compra, ainda o ideal seria não buscar objetivos muito longos e tentar buscar entradas aqui, uma compra aqui, em cima de nível de suporte, preferencialmente, do que comprar rompimento. Seria o rompimento que eu digo é um pivô de alta. Então seria interessante para se buscar, falando de swing trade, principalmente dentro desse contexto que eu acabei de mencionar. Pelo gráfico diário, o Ibovespa está dentro de um viés de alta, porque ele quebrou a tendência basicamente de baixa, fez aqui um fundo duplo basicamente nessa região, gerou uma expectativa de subida, mas eu tenho uma leitura que é o seguinte, a minha leitura é que parou de cair aqui. Aqui foi uma tentativa falsa de continuidade da queda, voltou a subir, então eu considero que correção daqui para cá tudo é correção. Então basicamente o índice está aqui a 14 pregões corrigindo, aqui teve 13 pregões aqui para baixo, na verdade fica 13 para cá, 13 para cá,
E um ponto que ele pode fazer é justamente acelerar o movimento de baixo. Qual o ponto aqui que seria o principal indício do Ibov realmente ganhar força para baixo? Ele voltar para baixo dessa região aqui, ó, que eu acabei de traçar uma linha vermelha, onde parou de subir aqui e parou de cair aqui. Então, aqui virou um nível de suporte, um ponto de avaliação, além desse ponto que está sendo testado aqui agora, junto com a média. Então, primeiro ponto, segundo ponto. Vindo para baixo dessa região aqui, fechando abaixo desse patamar aqui em torno dos 121 e 230, a gente teria um viés mais de baixa novamente para o Ibovespa, até porque, pelo gráfico semanal, isso representaria um sinal de topo após testar a média. Então, aumentaria a probabilidade de poder ter algo para baixo no Ibovespa. Lembrando, a tendência de baixa no gráfico semanal, logo, a tendência de o viés de alta no gráfico diário não dá para se ter algo tão relevante, já tem uma expectativa muito forte para cima, sem ter o sinal realmente de muita força por parte dos compradores. Índice entre as médias, que é um sinal que é ruim, normalmente quando fica muito próximo às médias, para compra fica mais, de arriscar a entrada nessa região já fica mais arriscado, fica um nível de relação risco-retorno não fica dos melhores. Então, por esse motivo, aguardar algum sinal de alta aqui, não exigir muito para cima, e fazendo a entrada aqui, não colocar tanto capital no primeiro momento, falando de operação de swing trade, olhando mais para essa próxima semana, que é o objetivo aqui do vídeo, uma expectativa para a próxima semana. Seguindo para falar do dólar, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Estou fazendo uma análise um pouco mais detalhada aqui, principalmente do Ibov, só para a gente, porque como tem alguns dias que eu não comento o Ibovespa, então é interessante que eu compartilhe isso aqui com vocês, a minha leitura em relação ao que aconteceu nessa uma semana e meia que eu estive ausente aqui. O dólar vinha já dentro de um movimento de queda, que aumentava a expectativa não só de testar a média, mas podendo vir um pouco mais para baixo. Ele veio para baixo, teve uma semana negativa de 2,74% de queda aí, e batendo no nível de suporte. Esse nível de suporte tem algum sinal de alta? Não, ainda podendo vir um pouco mais para baixo, que olhando para um gráfico mensal, seria ter uma correção maior aqui para essa região. Que região é essa aqui? Ó? Topos anteriores, um nível mais testado está por aqui nessa linha vermelha que eu estou traçando, junto com a linha com a média que está se aproximando. Está em 5.710, vai aumentar um pouco mais aqui. E a 5.763, 5.763 seria um ponto ali para ficar atento também. Então ainda tem uma possibilidade de fazer algo para baixo. No gráfico mensal aqui, olhando ali para a mínima do mês passado, tivemos aqui já uma oscilação leve abaixo da mínima do mês passado, quebrando a sequência de mínimas ascendentes, o que cria a expectativa realmente de poder ter alguma correção em busca da média. Olhando para o gráfico diário, tendênciazinha de baixa, zigue-zague aqui descendente, e furando aqui os 5.877, como já tinha mencionado ali no gráfico mensal, aqui furou. Então a gente tem um viés mais de baixa nesse momento, médias cruzando aqui um pouquinho mais para baixo nesse momento. Deixa eu só botar a média certa aqui, ó. Quase cruzando aqui para baixo. Como está no nível de suporte, superação dessa máxima aqui reforça a expectativa de ter alguma correção dessa queda, onde o principal nível de avaliação ali seria em cima das médias, perto ali na região dos 6.000 pontos, até um patamar de 6.028. Então essa região seria a região mais relevante de resistência para o dólar, onde ele pode parar de subir e voltar a cair a favor da leve tendência de baixo que tem nesse momento. Outra forma ganha um pouquinho mais de queda aqui para baixo, mas ainda fica a expectativa de ter alguma recuperação, seja no ponto que se encontra, já geraram um sinal de alta, quebrando a sequência de máximas descendentes, ou um pouco mais abaixo, testando suporte mais abaixo ali, que vai de 5.840 até o patamar de 5.822. Então o dólar já está em cima de um nível de suporte. Essa região aqui, ó, vou colocar em azul aqui, ó. Essa região aqui já é uma região importante de suporte para o dólar. É um ponto que ele pode recuperar, quebrando a sequência de máximas descendentes, seria a primeira sinalização para poder ter algo para cima. Outro para a gente avaliar aqui é o DI. O DI, outro ativo, a gente teve aqui o DI futuro vindo uma forte movimentação para cima de várias semanas, quebrou essa sequência e depois disso ele vem fazendo novas mínimas. É a última semana que não conseguiu dar essa sequência, mas ainda também não quebrou a sequência de máximas descendentes, segue dentro da expectativa de correção rumo à média móvel exponencial de 10 períodos, já tem vários candles que não tocavam nela, então tem essa expectativa de poder vir a testar aqui ainda. Olhando para o gráfico mensal também, é um movimento longo de subida sem nenhum tipo de correção.
Então essa correção pode acontecer toda ela dentro desse grande candle de alta, respeitando essa região, mas o fato é que fosse para abrir compra agora no DI, a correção ficou pequena. A relação de retorno aqui para cima não seria, na minha opinião, das melhores. E olhando para o gráfico diário, ó, toda essa movimentação daqui para cá, que já são 7 barras, está toda ela dentro de 3 barras de queda. Então, até agora, essa movimentação aqui, por mais que você possa ver assim, Dalton, aqui tem um pivôzinho de alta, mas toda ela dentro desse movimento de baixa único, não é um sinal tão relevante para cima. Então, se vamos supor que isso aqui fosse uma ação, quero comprar essa ação, o que eu aguardaria? Eu aguardaria primeiro romper esse patamar e, após isso, avaliar algum recuo. Algum recuo que demonstre que para cair está fraco, mais fraco do que foi essa última queda, e depois gera um sinal de alta mais relevante. É o que me chamaria atenção para buscar a compra. Então, qual o sinal que começa a dar um indício de poder começar a ganhar força aí para cima do DI, superar esses 15,51, essa máxima aqui. Fez isso, parou em cima ali da média, recuou, fez uma lateralização ou um movimento de baixo, parou em cima da média, gerou sinal de alta, a expectativa vai aumentar de ter algo para cima. Enquanto isso não acontecer, ainda fica a chance, mesmo de rompendo essa máxima aqui, ó, de poder ter algo assim, ó, já gera um candle mais forte de baixo e vem a ter um movimento de queda, que seria para buscar essa média móvel de prazo maior, que é basicamente essa aqui, de 10 períodos do gráfico semanal. Então, daí dentro de um processo de correção da sua tendência de alta de prazo maior, sendo que o gráfico diário está dentro de uma tendência um pouquinho mais indefinida. Se olharmos para cá, está tudo dentro desses dois fundos mais relevantes e esses topos aqui, os topos mais relevantes foram descendentes, esse aqui também descendente, então está dentro de um processo de fundo levemente ascendente, ou no mesmo nível do fundo anterior, aqui tem até um levezinho fundo ascendente, e topos descendentes, cenário um pouquinho mais de indefinição de curto prazo, apesar da tendência de alta pelo gráfico semanal. Depois disso, vou falar aqui do S&P 500, que conseguiu fazer nova máxima histórica, né, e teve aí o Trump assumindo aí a presidência dos Estados Unidos, e o mercado realmente lá nos Estados Unidos ganhou bastante força aqui para cima, já gerando nova máxima histórica. E foi um sinal de alta bem interessante. Por quê? Porque aqui a gente teve um movimento de subida que foi dessa mínima aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5 semanas, até essa máxima aqui, 5 semanas, e aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 semanas corrigindo. Na sexta semana que abriu caindo, já reverteu, já superou a máxima da barra que tinha sido superada e ter perdido a mínima na mesma semana. Isso aqui já é um sinal positivo. Vem e fecha acima da média, que foi na semana passada, semana retrasada, né, para a semana passada, não é a semana que começou ali no dia 20, né? Foi a semana anterior. Então, essa semana aqui, a que começou dia 20 é essa aqui. Essa semana aqui anterior, ela conseguiu fechar acima da média novamente e a semana passada, aí sim, superou essa máxima, que aumentou a probabilidade de subida. Então, bateu no tempo aqui, ó, esse tempo de subida com esse tempo de correção, não perdeu essa mínima, significa dizer que ainda está mais forte em termos de tendência de alta, a tendência continua de alta. Agora, basicamente, para perder essa tendência de alta, vai ter que vir, em vez de ser 5.696, vai ser que agora esse patamar aqui, ó, deixa eu colocar aqui nesse ponto e aqui ficar reto, aí é só pegar aqui o valor 5.773. Então, eu já vou deixar aqui o valor certinho, 5.773. Se oscilar abaixo desse patamar, quebra a tendência de alta de curto a médio prazo no S&P 500, que foi devidamente aí confirmada ainda mais essa tendência após, em 2 semanas, devolver o que caiu em 5 semanas, o que veio corrigindo em 5 semanas. Então, está mais forte. Olhando para o gráfico diário, olha só o que eu quero dizer, ó, o tamanho desse movimento de alta em poucos dias devolveu tudo que tinha caído aqui em várias semanas, muitos dias, né? Então agora, o que fica a expectativa? Testa suporte pode gerar sinalização aí de alta. Ficaria mais voltado a buscar oportunidades de compra dentro do S&P 500. Ou se estivesse posicionado, manter aí a posição pensando no curto a médio prazo. O barril do petróleo Brent terminou a semana mal, gerando aqui esse candle forte de baixa, gerando esse topo aqui em cima dessa região. O que é mais interessante é olhar para o gráfico mensal.
No gráfico, falei 12 meses aqui, no gráfico mensal. No gráfico mensal, olha só, perdeu aqui uma linha de tendência de alta, que era dentro de um triângulo simétrico, testou uma vez, não conseguiu ir para cima, testou a segunda vez e gerou o sinal, isso aqui no gráfico mensal, tá? Isso aqui é a barra do mês que ainda está em andamento, faltando uma semana para fechar o mês. E vai respeitando a média. Esse sinal de baixa aconteceu não só na linha de tendência de alta, que ela tende a funcionar como uma resistência, mas também em cima desse topo anterior aqui, em cima dessa tentativa também de subida aqui nesse ponto aqui. Então, bateu lá e gerou uma sinalização de baixa. Vindo realmente confirmando isso aqui que está já apontando, né, perdendo essa mínima, reforça a expectativa de poder ter algo para baixo. A média de menor periodicidade ainda está abaixo da de maior periodicidade, que é um ponto negativo. E isso aumentaria a probabilidade da gente ver o barril do petróleo voltando para um nível ali na faixa dos 71 a 70 dólares, região de suporte mais relevante. Então, é um ponto para a gente ficar atento, que, por enquanto, a sinalização da semana passada não foi boa. Gráfico diário está dentro do movimento de baixa para gerar alguma sinalização mais relevante de subida. Fechamento acima da média com nova máxima, candle de força preferencialmente, candle mais cheio de alta, para começar a ter uma expectativa um pouco maior de subida. Enquanto isso não acontecer, vai apontando para testar isso aqui, ó, que era uma região antigamente, uma região antigamente aqui de resistência, que era suporte aqui para trás, virou aqui, ainda é suporte aqui na frente, depois voltou a ficar aqui acima. Aqui já virou resistência, resistência, aqui já voltou a virar suporte, então, enfim, essa região por volta dos 76 dólares é uma região importante de suporte para o barril do petróleo, que pode acontecer alguma recuperação no decorrer dessa próxima semana, mas apontando para um viés um pouquinho mais de baixo, abrindo a semana com um viés um pouquinho mais de baixo pelo fechamento, pela sinalização de baixo do gráfico semanal, em cima da região importante que eu acabei de mencionar. No minério, já o viés um pouquinho mais positivo. Por quê? Porque aqui a gente tá dentro de uma lateralização no gráfico semanal, dá para ver aqui, ó, basicamente aqui um topo ali abaixo desse anterior, até se rompeu esse aqui, mas esse aqui é o mais representativo, mesmo que tenha feito isso, veio aqui, veio bater nesse fundo anterior, enfim, tá de lado, as médias muito próximas, mas o fato que a última informação aqui é que a gente teve uma semana forte alta e uma semana de correção. Quando essa correção é uma semana mais fraca, mais lateral. Quando isso acontece, geralmente a próxima barra tende a ser a favor do movimento que está vigente, que então é um movimento de alta. Seria uma barra de alta, a expectativa de poder ter algo mais para cima. E olhando para o gráfico diário, algo mais para cima é ter algo aqui para buscar esses níveis aqui de resistência, algo maior, que mesmo que venha cair aqui, ficaria em expectativa um pouco maior de poder buscar essa região aqui. Então, diferentemente do barril do petróleo, o minério abre essa última semana de janeiro com a expectativa um pouco mais positiva. E olhando agora para as ações, a PTR4 terminou a semana passada apresentando uma queda de 1,51, assim como o barril do petróleo gerou um sinal de baixa no semanal, a Petro também fez isso. Oscilando abaixo da mínima dessa última semana, que ficou em 36,40, a gente tem uma expectativa um pouco maior de vir a buscar essa zona de suporte aqui por volta dos 35,60. Então, isso seria o caminho mais provável. Lógico que tem um suporte intermediário, que é a média aqui de 10 períodos, seriam 10 semanas, nesse caso aqui, na faixa dos R$ 36,22. Para ela gerar alguma oportunidade de compra, visto que a tendência de prazo maior ainda é de alta, e aqui a de prazo menor, como de curto prazo, está mais para indefinida, na minha opinião, eu vejo esse movimento daqui para cá e vindo e parando aqui assim, ó. Mesmo que tenha oscilado aqui acima, para mim tudo isso aqui que está daqui para cá é um processo de correção. Então já tem um bom tempo que vem aqui esse movimento, né? Pelo menos daqui para cá a gente teve ali uns 11 candles e aqui a gente tem 10 candles. Então, se ela conseguir gerar algum sinal de alta, mesmo que pare aqui, gerar algum sinal, um fechamento assim, ó, com nova máxima, seria uma alternativa de arriscar uma compra. Mesmo sabendo que tem um risco maior por conta desses três topos aqui muito próximos. Então, esse é o risco maior nessa operação. Mas o sinal realmente para aumentar a probabilidade de subida da Petro no decorrer dessa próxima semana, fechamento de um pregão acima da média com nova máxima, é uma sinalização que aumenta essa expectativa de alta, inclusive de poder vir a romper a sua máxima histórica, que está localizada em R$ 37,90. Por outro lado, a perda dessa mínima que reforça a expectativa de
não só testar esse próximo suporte, 36,20, mas também buscar a região que eu comentei agora há pouco ali, aqui no gráfico diário, por volta dos 35,60. Depois da Petro, vou falar aqui de Vale 3. Vale 3 terminou a última semana em queda de 2,68%, mas ainda influenciada por um sinal de alta que ela não anulou. Para anular esse sinal de alta, ela teria que romper essa mínima aqui, voltar para baixo de R$ 50,87. Deixa eu só voltar aqui com a questão do ajuste aqui. Então ela teria que voltar para baixo desse patamar. A tendência no gráfico semanal é de baixa, ó, zigue-zagues descendentes. Dentro desse contexto, pode ter uma movimentação para cima, pode romper essas máximas aqui e buscar as próximas resistências? Sim. Inclusive, pelo gráfico diário, ela tem um sinal de alta, um fundo ascendente. Se fosse para arriscar alguma compra aqui, seria essa alternativa, superação da máxima do candle da sexta-feira, para tentar arriscar uma compra com stop aqui embaixo. Qual o ponto negativo? A tendência ainda no gráfico diário não foi revertida, não anulou o ponto mais relevante da tendência da estrutura de baixo, que é essa aqui. E as médias estão ainda alinhadas para baixo, e ainda você tem lá o gráfico semanal também na tendência de baixo. Então tem um risco maior na operação, mas é uma alternativa para quem abriu compra, stop aqui embaixo. Para quem quer abrir uma compra na superação dessa máxima, é uma alternativa, colocar em menos capital, stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Ponto ruim em termos de relações com o retorno. O tamanho do stop, que seria daqui para cá, se eu replicar aqui esse tamanho de stop aqui para cima, basicamente vai ter algo semelhante aqui para o topo, que não é algo muito bom. Seria daqui assim mais ou menos para cá, dando uns 2,6%, 2,7%. E aqui para cá daria na faixa de 2,5%. Nem 1 para 1, está muito próximo de 1 para 1. Então, para valer a pena essa operação, teria que buscar os níveis de resistência ali mais por volta dos 55, 60, ou um pouco mais acima, que são pontos importantes. Aqui tem um topo anterior, que vai de 55 a 55,40, mas no gráfico semanal, o nível mais relevante mesmo tem aqui, ó, uma região por volta dos 55,65, e pegando aqui o Fibonacci desse último movimento de queda, dá para perceber que tem um ponto aqui em 55,13, depois o que eu falei, o 55,65, e aqui na faixa dos 56,18, seria a retração de 61,8%. Essa faixa de preço seria a faixa que abriu compra ali no gráfico diário, seria a faixa de objetivo de uma operação, ou de se bater lá, você vai encurtando o stop, já não sai mais perdendo se chegar nesse nível de preço que eu acabei de comentar, de 55,13 para cima, gerar aí uma relação de retorno de 1 para 1, pelo menos, para poder mudar o stop para o 0 a 0 na operação. Abrindo essa compra, deixaria aqui pelo menos, aguardaria aqui pelo menos uma deixa eu só ajustar o gráfico para cá, aí. Aguardaria pelo menos 3 pregões para fazer qualquer mudança de stop. No mínimo 3 pregões. Abriu compra aqui nesse pregão de segunda-feira. Aguardaria segunda, terça e quarta para fazer qualquer mudança de stop. Tirar o stop daqui para evoluir ou para baixo da mínima do último candle ou para baixo de um fundo ascendente ali no gráfico de 120 minutos. Depois disso, eu vou falar aqui dos setores. Lembrando, setor do Ibovespa. O Ibovespa está testando a média móvel exponencial de 10 períodos, que está alinhada para baixo, e está com máximas ascendentes. Beleza. Esse é o contexto do Ibovespa, que representa a média de comportamento das principais ações da nossa bolsa, que são 87 ações hoje fazendo parte do Ibovespa. O setor de consumo, observe que está ainda mais próximo aqui da mínima. Apesar dele ter quebrado essa sequência aqui, não fez nova máxima ainda. Então ele está mais fraco do que o Ibovespa. Então, para fazer compra dentro desse setor, você tem que peneirar muito para buscar algum ativo mais interessante para tentar pegar algo para cima. Falando só pelo setor, olhando para o índice de consumo. Não está muito legal comparado ao Ibovespa. Lembrando, a tendência aqui é de baixo, não só no gráfico semanal, mas também no gráfico mensal. Está alinhado para baixo, sem nenhuma sinalização mais relevante. Primeiro sinal mais positivo, primeiro sinal positivo, justamente superar a máxima dessa última semana, 2.436, melhor ainda se superar a máxima da semana retrasada, 2.458. O outro índice, o IEX, também está assim, só que aqui pelo menos já conseguiu fazer uma nova máxima, além de já ter feito aqui, tinha parado aqui nesse candle, agora conseguiu de novo fazer nova máxima. Está dando um movimento de alta, mas mais fraco. Nem chegou a testar a média. O Ibov já está testando a média. Então, o setor também de energia não está muito forte para cima.
dá prioridade para, se for buscar entrada, mais próximo possível do suporte, que seja acima desse último fundo aqui, falando num gráfico diário, né, acima do último fundo da queda, tentando pegar algo para cima, sem exigir muito no primeiro momento. O setor mais forte é o setor financeiro. Por quê? Porque ele está com máximas ascendentes, assim como está o Ibovespa, só que aqui já conseguiu superar a média, fechar acima da média e gera nova máxima. Só que está entre as médias, que é o que pode gerar indefinição no prazo menor. Prazo menor é o gráfico diário. Gráfico diário, nesse momento, está dentro de uma tendência de alta. Só que corrigiu um pouquinho aqui, ó, e já subiu. Quando faz isso, normalmente não vai muito longe o movimento. E olha onde ele parou. Fundo anterior, topo e aqui. Perdeu a mínima, gerou um sinal de baixa. Pode continuar subindo? Pode. O ideal seria lateraliza, como está entre as médias lá do gráfico semanal, lateraliza aqui, para depois gerar algum sinal de alta mais relevante, seja um pivô de alta ou principalmente um fundo ascendente. Mas, de qualquer forma, é um setor um pouco mais forte nesse momento, né? O setor financeiro, bancos reagiram bem, Banco do Brasil reagiu bem, Tube 4 vai subindo bem no mês, BPAC 11 também está se destacando dentro do mês. Enfim, são ativos para monitorar de perto Tube, BPAC, Banco do Brasil, que podem trazer uma correção e oportunidades aí nesta próxima semana, ou mesmo nessas próximas 2 semanas. É o que eu priorizaria aqui um pouco mais dentro, falando de setores. Por quê? Porque olhando para o gráfico semanal do setor de materiais, não chegou à média, mas pelo menos está um pouquinho melhor do que aconteceu no setor de energia e no setor de consumo. O fato é que aqui rompeu tudo aqui para baixo, esses fundos anteriores. Quando isso acontece, geralmente não a expectativa é desse movimento voltar da mesma forma, fazer um V? Não, não é essa a expectativa. A expectativa é o que acontece em média. É parar em cima de algum nível de resistência, mostrando fraqueza para subir e gerar algum sinal de baixo para fazer uma mínima inferior a essa aqui. Seria o caminho mais provável. Por esse motivo, o setor de materiais tem a Vale 3, por exemplo. Então, por esse motivo, dentro desse setor, dá para buscar algo mais? Dá. Buscando ali níveis de, na expectativa de ter uma correção um pouquinho maior da queda, dá. Só que buscaria isso aqui, alguma correção um pouquinho maior, que a entrada se afaste mais desse topo, para tentar pegar algo para cima. Porque quanto mais próximo desse topo for a entrada, mais próximo vai estar de níveis de resistência. E justamente daquela expectativa do que acontece em média, não exigir tanto para cima para quem está comprado. E por último, o setor imobiliário, que fechou aí a última semana em alta de 1,9%, também fazendo nova máxima, também próximo da média, não chegou a testar a média, está um pouco mais fraco que o Bovespa, mas apontando para poder testar a média e também essa região de fundo anterior. Então, dentro do setor imobiliário, da mesma forma, buscar alguma alternativa que seria o seguinte, ó, vem aqui, abre a semana caindo, faz nova mínima aqui, e na sequência, após bater a média, gera algum sinal de alta para arriscar alguma compra dentro do setor. Então, enfim, setor financeiro, setor imobiliário dá para olhar ali com um pouco também de carinho, enfim, os ativos que estão acima ali da média do gráfico diário e proporcionar algum sinal de alta em cima de nível de suporte, topo anterior que já foi rompido, fica mais interessante para se buscar alguma alternativa de compra no decorrer dessa semana. Eu vou comentar um pouco mais a respeito disso dentro do vídeo de oportunidades da semana. Então é isso, amigos. Muito obrigado aí por acompanhar aqui esse radar da semana, por assistir até agora aqui esse radar da semana. 28 minutos aí, é uma análise um pouquinho mais longa, porque eu já tinha um tempo sem fazer análise aí em sequência, né? Não tinha análise de fechamento e pregão. Nessa segunda-feira eu já retomo a análise de fechamento e pregão. E como já disse, ainda neste domingão, vou divulgar aí o vídeo de oportunidades para essa próxima semana. Grande abraço e até a próxima.